Chegou, hein, família? Chegou a proposta de 30 milhões de euros. Nós estamos falando de 200 milhões de reais. Zenit da Rússia, que acaba de contratar Gerson por 25 milhões de euros, ofereceu 30 milhões de euros por Richard Hughes. Informação de Fabrício Romano, o maior jornalista do mundo da bola, é que Richard Hughes, logo de cara, recusou a proposta. É uma proposta oficial que o Zenit da Rússia fez ao Palmeiras para contratar o colombiano por 30 milhões de euros. Quase 200 milhões de reais, rapaziada. Richard Hughes, na hora, recusou a proposta porque já disse sim a Roma. Só que o Richard Hughes ele tem que entender que o sim dele para Roma não vai fazer sentido ou não vai valer de nada se a Roma não chegar nos 30 milhões de euros que o Palmeiras quer. Então está nas mãos da Roma aumentar a proposta de 25 milhões de euros para levar Richard Hughes. Se não chegar na proposta de 30 milhões de euros, o Palmeiras não vai aceitar. Isso porque o Richard Hughes já recusou West Ham e Zenit por 30 milhões de euros. Segundo o Fabrício Romano, Benfica também está de olho em Richard Hughes e quer fazer uma proposta oficial pelo colombiano. Ainda não chegou nada do Benfica. Então, Roma, se você quiser de fato contratar Richard Hughes, vai ter que pagar esses praticamente 200 milhões de reais. E Richard Hughes, eu entendo, você quer muito ir para Roma, mas não faz o mínimo sentido o Palmeiras não aceitar a oferta do Zenit da Rússia de 30 milhões de euros para te agradar e vender por 24, 25 para Roma. Uma mão tem que lavar a outra, né, Richard Hughes? Se você quer ajuda, tem que ser ajudado. Fato é que Richard Hughes, cada dia que passa, cada hora que passa, vai ficando mais distante do Palmeiras para o restante dessa temporada. A temporada que, de fato, agora vai começar, né? Porque teremos os mata-matas de Libertadores, Copa do Brasil e afunilando o Brasileirão. E nós devemos perder o titular colombiano Richard Hughes para o futebol europeu. É um desejo dele e as cifras de 30 milhões de euros devem chegar para o Palmeiras e esse negócio deve acontecer. Resta saber se sim, ele vai para Roma ou não. Zenit, Benfica, West Ham ou qualquer outro clube europeu. E o Palmeiras tem um desfalque, hein, rapaziada? Mais um pós-mundial. O lateral direito Giai, por conta de um entorse no joelho direito, não vai jogar nessa quarta-feira contra o Mirassol. Não sei se vai ficar de fora somente dessa partida, mas é um jogador fora nesse retorno do Verdão aí no Campeonato Brasileiro. Muito triste porque é o titular absoluto. Mas o Marcos Rocha tá aí para isso, sendo que Mike, em negociações avançadas com o Santos, deve ser o reserva imediato. Mas aí agora você já pensou. O Palmeiras negocia Mike de forma imediata com o Santos. O Giai se machuca, só tem Marcos Rocha. O que vai acontecer? Gilberto vai subir, o grande Gilberto da base, que todo mundo quer ver ter chance, ter oportunidades, pode pintar aí nesse retorno do Brasileirão. Retorno não, né? Porque a gente ainda nem saiu do primeiro turno. Só que, rapaziada, o Gilberto, caso ele ganhe essa oportunidade por conta dessas lesões e negociação, eu gostaria de ir muito com calma, né? Porque é um menino novo ainda, um jogador que vai muito bem na categoria de base, mas o profissional é outro esquema. Ele talvez não tenha tanta aplicação tática como o Abel gosta lá para jogar no profissional. Mas eu gostaria muito de dar uma oportunidade para o Gilberto nesses jogos, principalmente num jogo como o Mirassol, por que não? Mas o Marcos Rocha deve ser o titular dessa partida. E ontem, Chelsea ganhou a final do Mundial. Quem pegou a dica nossa aqui, ganhou uma graninha, né? A gente colocou que o João Pedro faria um chute no gol. Ele deu um chute no gol, não só isso, ele fez o gol. Eu fiz uma outra com gol no primeiro tempo e o chute a gol do João Pedro, uma odd de 2, ó, ganhei R$1.000 aí de lucro lá na Stake. Se você quer se cadastrar, é só você clicar no link que está fixado nos comentários ou o QR Code que está na tela. Sempre com responsabilidade, mas você pode ganhar uma graninha com as melhores odds lá na Stake. Tamo junto, hein, Stake? Bom, agora eu vou falar sobre goleiro, porque o Palmeiras vai para cima de goleiro, hein, rapaziada? O Palmeiras não desiste de contratar um substituto para o Everton. Ou seria um titular?
visto que o Everton esse ano tem dado umas derrapadas desde o ano passado, né? Bom, o Palmeiras, segundo André Hernan, volta às negociações com Gabriel Grando, reserva do Grêmio. Rapaziada, com todo respeito, se for para contratar esse menino, contrata agora, já, agora. Liga lá, contrata. O Palmeiras não pode fazer uma novela, com todo respeito, para contratar o reserva do Volpi do Grêmio. O Palmeiras, se for contratar esse menino, tem que ir lá e contratar de imediato. Se não for, vamos buscar um goleiro melhor, um goleiro mais pronto, um goleiro que possa ser titular do Palmeiras. Porque, por hora, é meio fictício isso daí, o mas se ele não consegue ser titular do Volpi, ele vai ser titular do Everton? Eis a questão. Eu só espero que o Palmeiras seja um pouquinho mais assertivo em algumas contratações. E para finalizar, Piquerez tem negociações avançadas para fazer a sua renovação contratual com o Verdão. A informação da nossa palestra é que vai ter uma reunião entre Palmeiras e staff do atleta com a família do uruguaio para selar a permanência, uma extensão de vínculo com o Piquerez junto ao Palmeiras. Ainda não está nada fechado, mas está muito bem encaminhado para que Piquerez renove com o Verdão. Por enquanto, ainda nada concretizado, mas Piquerez pode renovar com o Palmeiras e não sair para o futebol europeu. Ótima notícia, não é mesmo? Ponto muito positivo para a diretoria, caso eles consigam isso, até porque a gente não tem um reserva à altura na lateral esquerda. Um grande abraço para você e avante palestra!